Olá pessoal, tudo bem? Aqui estou eu novamente, Jacob Anijá, para nós estudarmos um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o seguinte: por que Deus chama os cristãos, aqueles que são justificados pela graça, como filhos de Abraão? Nós vamos observamos isso ao longo de toda a Bíblia, três influências muito fortes de três paternidades. A primeira paternidade é a paternidade da verdade. A segunda é a paternidade da mentira. E a terceira é a paternidade da fé. São essas três paternidades que nós vamos falar agora, neste dia. Muito bem. A primeira paternidade é a de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 1 o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso, acho que é 6, diz assim: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então nós tínhamos lá na eternidade a palavra, que ele veio e se encarnou aqui na terra. Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele fala aqui também, João 4:23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos olhar aqui para uma coisa bem importante. Tanto o Pai da verdade, quanto o Pai da mentira, quanto o Pai da fé, o Pai da fé não recebe glória, mas o Pai da verdade, o Pai da mentira, recebe. E eu acho também que Abraão recebe glória, porque a Bíblia diz que ele se torna, ou se tornaria, o Pai das nações. Então, no momento que Deus, o Pai, ele gera a palavra, e essa palavra é a verdade, que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ao mesmo tempo ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra e a verdade são uma só, mas não qualquer palavra, a palavra de Deus. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é da boca dos pastores, não é da boca de teólogos, de PhD em teologia, não. É da boca de Deus, é do que está escrito na palavra. É disso que nós vivemos. Inclusive Paulo falou sobre isso, né? Ele disse lá em Gálatas: se descer um anjo do céu, eu mesmo, ou até um dos apóstolos, vier aqui e pregar outro evangelho, que este seja anátema. Anátema quem ensina e anátema quem recebe. Porque anátema quer dizer maldito. Muito bem. Jesus disse assim: tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Deus, o Pai, ele é glorificado no Filho Jesus. E o Filho Jesus é a verdade, como já foi dito. Em João 17:17, o Senhor Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então a Bíblia ela vai se encaixando nas entrelinhas. Você está percebendo isso? A gente fala da verdade, do caminho, da verdade, daqui a pouco a gente diz que a palavra é verdade. Jesus disse: olha, a palavra é a verdade. Então não há santificação. O que é santificar? É separar-se sem conhecer a palavra. Eu vejo muita gente pregando evangelho que nem sequer leu a Bíblia uma vez, de Gênesis a Apocalipse. Eu vejo pessoas que usam a palavra de Deus como inspiração de autoajuda. Somente isso, sobe no púlpito e
espalha, legal, beleza, tem que motivar o povo. Mas não é só isso. Não seremos vencedores se tivermos uma vida cristã medíocre. Ora, toda adoração deve ser baseada na palavra de Deus. Se ela não é baseada na palavra de Deus, Deus não recebe essa adoração. Ele fala aqui em Mateus 15:9. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas, ou seja, ensinamentos, que são apenas preceitos de homens. Então, se nós começarmos a ensinar só preceitos, eu acho, eu penso, eu sonhei, e desfocarmos da palavra de Deus, nós vamos ter esse problema. Com certeza, vamos pregar heresias. Então, o foco é na palavra. Quando eu era menino, minha mãe contava para nós a história do profeta Jonas, que foi engolido pela baleia, ou por um peixe grande. Ninguém sabe, a Bíblia não fala o que era, se era baleia, se era peixe. Aliás, ela fala peixe. Aí eu disse, mãe, mas uma baleia engoliu o homem? Eu disse, meu filho, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, acredite, porque a palavra de Deus não falha, não mente, não erra. Porque Deus, ele tem poder até para transformar a baleia numa sardinha ou numa piabinha, no peixinho pequeno, e Jonas engoliu o peixe. Então nunca duvide do que está escrito. Eu concebi essa palavra. Agora, veja, vamos lá. Nós temos aqui, em 2 Tessalonicenses 2, do verso 9 a seguir, olha só o que diz sobre agora o pai da mentira. A operação da mentira sobre a vida daqueles que rejeitam a verdade. Então só existe uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é uma vida, é um caminho, é uma verdade. E a verdade não é algo, a verdade é alguém. Jesus disse, eu sou a verdade. Quer dizer, ele falou, né? Eu estou apontando para mim, mas foi ele que falou. Agora, perceba bem. A este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, a gente chama de anticristo, mas a Bíblia não diz aqui que é um anticristo. Mas tudo bem, é um capeta aí qualquer. Com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Uau, peraí. Então, para eu ser filho de Deus, eu tenho que crer na verdade, verdade bíblica. Está lá em João, capítulo 1, verso 10. Mas a todos que o receberam quem? Jesus, que é a verdade, a palavra, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Não qualquer filho, filhos de Deus. Maravilha? Vamos lá, vamos seguir. Agora, olha só, ele vem trazendo sinais e prodígios de mentira, porque Satanás opera sobre o erro, sobre a mentira. O que é a mentira? É uma verdade deturpada. Então ele vai simular processos, bênçãos, curas de pessoas para poder atrair atenção, mas é um espírito de erro. Jesus chegou a dizer que, se possível fosse, ele enganaria até os próprios escolhidos de Deus. Mas por que um escolhido não pode ser enganado, pastor Jacó? Tantos sinais, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Nós não somos seguidores de sinais, nós somos seguidores da palavra. Os sinais é que nos seguem, e não seguidores de sinais. Preste atenção naquele grande homem que cura, que ressuscita, blá blá blá, mas nega que Jesus veio em carne, nega a verdade do evangelho, nega o dízimo, nega o batismo em nome de Jesus Cristo, nega congregar em uma igreja, nega ter uma liderança humana sobre os homens. Abre os olhos, fique atento. Agora veja, verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que perecem? Porque não receberam o amor da verdade
para se salvarem. Ou seja, não amaram a verdade acima da sua própria vida. E Jesus disse, aquele que ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Ele está dizendo exatamente isso aqui, ó. Verso 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade, meu irmão? É saber o que tem que fazer e não fazer, ou saber o que não tem que fazer e fazer. Isso é iniquidade, é trabalhar contrário à palavra. Agora vamos falar aqui de Abraão. Mas antes eu quero falar aqui também ainda sobre o pai da mentira, acho que eu pulei essa parte. Que o diabo, por ser o pai da mentira, ele desde o princípio, ele tem mentido. Ele mentiu para 1/3 dos anjos de Deus, são alguns trilhões de anjos. Ele disse que ele faria a casa dele lá na nuvem do lado da tua altura, ia ser vizinho assim, ó, de Deus, vizinhozinho de Deus. E aí ele pensou, vou fazer, esse é o parâmetro que eu tenho, eu vou fazer, Deus o Pai com certeza vai aceitar, porque eu estou fazendo o maior fuzuê aqui no céu, eu estou falando tudo para todo mundo, que eu vou fazer o reino, ele está calado, e Deus sabe de tudo que a gente faz, então ele está concordando com tudo isso. Na verdade, Deus queria saber até onde o diabo ia e os anjos que estavam ali, quantos iriam segui-lo. Era só isso. Porque Deus ele não fica pressionando a gente não, gente. Não. Ele dá liberdade para nós decidirmos o que nós queremos. Ah, quer ficar comigo? Deus, ok, perfeito. Ah, não quer ficar comigo? Tudo bem, pague as consequências. Porque só a vida é em Deus. Só a paz em Deus. Só a cura em Deus. Agora vamos falar do pai da fé. Romanos 4, de 1 a 5. Ora, Abraão, meus irmãos, ele recebeu a promessa de Deus de receber um filho, de ser uma grande nação, quando ele ainda era incircunciso, ou seja, não tinha circuncidado ainda. Aí, ele, pela fé, ele creu em Deus. E aqui em Romanos 4, eu não vou ler, porque é muito comprido, muito longo. Você pode ler em casa, Romanos 4, de 1 até o final, porque fala exatamente do pai da fé, para ser pai dos incircuncisos e dos circuncisos. Então ele passou a ser pai primeiro dos incircuncisos, porque ele recebeu pela fé na incircuncisão, isso lhe foi justificado, ele foi justificado pela sua fé, isso lhe imputou, Deus imputou justiça a Abraão. Então, no momento que ele foi justificado por essa fé, ele passou a ser pai das nações. Qual nações? As nações gentias queriam crer pela fé na graça de Deus. Queriam entender que não é pelo aquilo que a gente faz que vem a salvação. Não, eu faço porque eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu fiz algo. Quem fez algo por mim foi Cristo. Então eu creio no sacrifício dele, recebo em meu coração, declaro com a minha boca, desço ao tanque batismal e digo, estou batizado em nome de Jesus Cristo. Eu sou dele, agora eu ressuscitei nele, porque foi ele que morreu por mim. Tem gente que diz assim, não, eu vou para a igreja, porque eu tenho que pagar meus pecados, tenho que cumprir a tabelinha. Você está se enganando. O diabo está te enganando nessa conversa, nessa ladainha. Não é o que a gente faz que vai nos salvar, mas aquilo que eu creio. Porém, a minha fé, ela é justificada pelas obras, porque a fé sem as obras, ela é morta. Mas primeiro vem a fé. Primeiro nós nos tornamos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. A Bíblia diz isso em vários lugares, né? A justiça da fé. Então ele creu contra a esperança.
porque a mulher dele nem menstruava mais, estava uma velhinha já, de 90 anos. E ele tinha quase 100 também. Mas ele nunca duvidou que aquele que prometeu para ele era incapaz de cumprir. Não, ele sabia que era capaz. Ele sabia que Deus ia cumprir, nem que ele morresse, Deus ia ressuscitá-lo, ele e a Sara, e torná-los pais novamente, ou pela primeira vez. Isso é a promessa de Deus. Agora, vamos um pouco mais aqui, ó. Quando Deus disse que Abraão era o pai da fé, que ele o tornou pai da fé, ele criou um elo entre os que creem e Abraão. Tanto que Jesus fala que o rico morreu, foi para um lugar de tormento, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Porque só vai para o seio de Abraão os que creem, que têm fé em Deus, em Jesus Cristo, salvação. Não vai para lá outra pessoa. Olha o que diz aqui em Romanos 4, verso 16 a seguir. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Ele não fala posteridades. É o descendente da fé. É a mesma fé de Abraão. É uma posteridade só. É uma descendência de fé. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Confirmando o que eu falei. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Olha agora o verso 18 de Romanos 4. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Verso 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Verso 20. Mas foi Abraão justificado na fé, dando glória a Deus. Então Abraão nunca duvidou no coração que Deus não iria cumprir a promessa. Como nós acreditamos que nós vamos herdar a eternidade, que vamos ser arrebatados, que vamos ser curados das enfermidades, que vamos ter um corpo glorificado e vamos viver eternamente com Deus. Isso é fé. Paulo diz, pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Nós não conseguimos alcançar a graça sem a fé de Abraão. A Bíblia diz que pela fé ele alcançou a graça de Deus. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Jesus disse quando esteve aqui, Abraão viu os meus dias e se alegrou. O que Deus mostrou para Abraão, hein, irmão? O que Deus mostrou para o profeta Abraão? Deve ter mostrado coisas maravilhosas. E para finalizar aqui, olha só. Gálatas 3, de 10 a 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque as pessoas que estão na lei, elas acreditam que o que elas fazem ou deixam de fazer vai salvá-las. Elas não vivem por fé, elas vivem por obediência. Mas não é pela obediência que se alcança a graça. Nós cremos, entramos na graça e a graça nos empodera a resistir o mal, a viver na palavra. É a graça. A graça não me empodera para pecar e eu ser perdoado. Não, eu vou pecar aqui porque tem graça. Não, não entre nessa. Porque a Bíblia fala do pecado voluntário, que já não existe mais lugar para perdão para essas pessoas. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo.
Isso é uma chocarrice. Vou fazer mesmo, porque Deus me perdoa. Então é um pecado consciente. Não vai haver arrependimento, porque foi consciente, e sem arrependimento não existe perdão. Complicou, né? Agora sim, todo aquele poço que são da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. São 1360 mandamentos. Quem que dá para cumprir isso? Se falhar em um, já era. E é evidente que pela lei, preste atenção, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Eita maravilha! Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então fortalece a tua fé. Como é que eu fortaleço a minha fé, pastor? Eu tenho tão pouca fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive momentos na minha vida que eu entendi que me faltava fé. E sabe o que eu fui fazer? Eu fui ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é uma semente. E a fé é uma semente. No momento que eu começo a ler, o Espírito começa a testificar no meu coração, essas palavras começam a queimar no meu peito, a minha fé cresce. Eu me fortaleço. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra, porque ela é verdade. Então, procure ler a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia todo santo ano. Eu já li a Bíblia, eu acredito, mais de 40 vezes. E toda vez que eu leio, eu aprendo um pouquinho. Ela é muito grande, é verdade. Eu não leio aquela parte ali de divisão de terras, genealogia, sabe, distribuição das tribos. Eu não faço isso. Aquilo não me alimenta em nada. Mas o que me alimenta, eu leio. Eu leio e vou a fundo. Eu oro a Deus e peço revelação. Quando você for ler a Bíblia, eu vou te dar uma dica. Você entra no teu quarto, na tua sala, onde você estiver, e você faz a seguinte oração. Deus Pai, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que os meus pecados sejam perdoados, que eu seja purificado com este sangue precioso. Pois eu te peço, Deus, também, que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. E, Senhor, assim como eu perdoo as pessoas, eu quero que tu me perdoes. Aí você sai perdoando todo mundo que te ofendeu. Aí você também recebe o perdão. Ao receber o perdão, você recebe aquele que inspirou a escritura da Bíblia. Aí você vai ler e você vai entender o que está escrito ali. É assim que eu creio. Então peça a Deus que te abençoe, que te guarde e te proteja. E ore pelo nosso Brasil. Ore pelas nações, porque estamos chegando um momento numa encruzilhada. Ou Deus toma conta do Brasil ou o diabo vai tomar. Então ore pelo Brasil, ore pelo presidente, primeira-dama, os ministros, os secretários, todos aqueles seguranças que estão ali em volta do presidente, e determine que a justiça de Deus venha sobre essa nação para estabelecer o seu reino. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.